A paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Oração Ele Ouve. Um programa que nós dedicamos um pequeno momento, um instante, para meditarmos na palavra do Senhor com um breve recado de Deus para as nossas vidas. E a palavra de hoje está em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2 e 3. E o texto diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esse texto ele fala do Senhor dizendo ao seu povo no período de prova no deserto. Ele diz, olha, nesse tempo no deserto, o Senhor diz para você observar o caminho. Nesse caminho que o povo andou. Não o caminho traçado pelo homem ou direcionado por ele mesmo, mas um caminho que foi direcionado pelo Senhor. Havia uma nuvem de fogo e havia também uma nuvem no céu de dia e a coluna de fogo à noite, que guiava um povo pelo deserto. Então o povo sabia o caminho, pavimentado por cima, não por baixo, mas era a direção do Senhor. E te lembrarás desse caminho. O caminho é o Senhor. Nós nunca vamos esquecer o que Ele fez por nós, que Jesus fez por mim. Nunca vamos esquecer que Deus veio até nós. Desde a saída do povo do deserto, do Egito, mas Deus diz que Deus se lembrou do seu povo e o visitou. Como também Deus um dia se lembrou de você, te visitou, e você disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor nos deu um caminho novo. E nesse deserto, nessa caminhada, nós passamos por lutas, por momentos. Ele diz, o Senhor te humilhou. Mas quem humilhou foi o Senhor, não foi o homem. Para nos colocar na posição que Deus se agrada de nós. Humildes, dependentes. Isso aí, Deus te deixou ter fome. Você viu o deserto? Havia alimento no deserto? Havia onde se alimentar ali? Isso não. Então o Senhor nos sustentou com o maná que veio do céu. O Senhor fez coisas que nós não conhecíamos. Nesse novo caminho que nós entramos, passamos a andar quando conhecemos ao Senhor, é um caminho diferente. É um caminho por onde nunca havíamos passado por ele. E cada dia que caminhamos nele, coisas novas, extraordinárias, o Senhor tem nos mostrado. Comemos do maná. Nenhum de nós o conhecíamos. Até que o povo disse, o que é isto? O que é isto? É o maná, que ninguém nunca viu. E Deus nos fez entender o seguinte, olha, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nós temos a nossa necessidade material. Nós temos aquilo que é a nossa vida aqui, nós precisamos desse sustento. Mas nós sabemos que o verdadeiro sustento nosso é aquilo que sai da boca do Senhor, que é a palavra viva, a palavra revelada, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos prepara para a caminhada no deserto. É uma palavra que não nos deixa cair pelo caminho. É uma palavra que nos sustenta, de maneira que caminhamos firme até chegarmos à terra prometida. E quando o texto bíblico diz, olha, o Senhor nos colocou e Ele nos provou, Ele nos chamou para esse caminho. E Ele garantiu a nossa trajetória. Ele garantiu que nós não ficaríamos no deserto. Ele garantiu que nós entraríamos na terra, na obediência a Ele, atento àquilo que vem da eternidade, atento àquilo que vem do céu, que é a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu, é o pão que alimenta a nossa alma. Nós estamos nessa caminhada, nessa jornada, que nós um dia terminaremos. Mas quando terminarmos, entraremos na terra. Quando vai cessar o maná, quando vai cessar a nuvem, quando vai cessar a fonte de água, porque estaremos junto com o Senhor
na terra da promessa. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, mas Ele sustentou. É o Deus que nos sustenta, o Deus que nos alimenta e o Deus que ouve a nossa súplica. O Senhor é o nosso Deus. Jesus é o caminho. É o Espírito Santo que nos conduz nele. Oração, Ele ouve. Que Deus nos abençoe.